Bom dia, aqui é Remo Noronha, com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto de instruir a prova do Colégio Militar do ano de 2016, acesso ao sexto ano. Chegamos à questão 9, uma questão bem interessante que diz o seguinte: observe a reprodução do símbolo olímpico abaixo, que estão expostos nos números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu vou repetir eles aqui para eu poder ir cortando conforme for utilizando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Porque eles não vão poder se repetir, né? Nas posições utilizadas, de tal maneira que a soma dos números no interior de cada anel olímpico seja sempre 11. Então aqui, ó, por acaso 3 e 7 deu 10. Não atende a isso, né? A soma dos números que ocuparão as regiões comuns dos anéis. Então eu vou apagar aqui os números para poder colocar outros, ok? Desculpa aí o uso do barbarismo, anglicanismo, sei lá, o queísmo, né? Existem palavras na língua portuguesa para falar ao invés de ok. Tudo bem? Então, repara que a gente tem que ter um padrão para escolher esses números. Primeira ideia que eu quero discutir com vocês é o seguinte: eu não posso colocar um número 9 aqui. Por quê? Porque eu quero que seja 11, ó. Então, ó, 10, não tem nenhum outro que, completando aqui, eu possa ter 11. Legal? Então, o 8 também é complicado de colocar aqui, ó. Eu consigo fazer aqui bonitinho, mas você vai se complicar na hora de completar esse aqui pelo mesmíssimo motivo. Ou seja, a primeira providência que eu tenho que fazer é isolar o 8 e o 9. E eu isolo o 8 e o 9 colocando eles nos extremos. Como o desenho é simétrico, né? O que você tem para o lado de cá é a mesma coisa que você tem para o lado de cá, tanto faz você colocar o 8 ou 9 ou na direita ou na esquerda. Legal? Então, como não é política, direita e esquerda aqui não vai fazer diferença. Agora, repara esse círculo aqui, ó. Você quer que a soma dos números dele dê 11. Então, o único jeito que eu vou ter é colocar o 3 aqui. E pela mesma lógica, o único jeito que eu vou ter é colocar o 2 aqui. Legal? Agora, repara o seguinte, tá? Uma vez que eu coloquei o 3 aqui, fica complicado eu colocar o 7 aqui, por exemplo. Pelo mesmo motivo que eu falei, se eu colocar o 7 aqui vai dar zebra, tá? Pelo mesmo motivo que eu falei antes do isolar o 8 e o 9. Porque aqui eu teria que ser necessariamente 1. E eu já gastei o número 1, que é útil para poder fazer somas mais baixas o possível. Legal? Então, não é aconselhável colocar o 7 no meio. Repara aqui que eu já gastei o 1, já gastei o 2 e o 3. O menor número que eu posso colocar aqui é 4. E aqui já deu 11, não tenho como colocar um número X aqui que soma de 11. Então, não é aconselhável colocar o 7 no meio. E qual é a lógica que a gente vai estabelecer? A gente vai estabelecer a lógica, peraí, já gastei o 2 e o 3, o 8 e o 9. Legal? A lógica que a gente vai estabelecer é isolar os números maiores. E quais são os números maiores que eu tenho? 5, 6 e 7. Só por uma questão de simetria, para ficar bonitinho, eu vou colocar o 6 no meio. Então, eu vou colocar o 7 aqui e o 5 aqui. Show de bola? Então, só sobrou 1 e 4 para a gente completar essa história. Ó, gastei 5, 6 e 7. Onde é que a gente vai colocar o número 1 e o número 4? Bem, o número 1 eu vou colocar aqui, ó. 1 e 7, 8 com 3, 11. Ó, mais fácil até, 10, 11. Enxergamos aí? Sobrou o 4 para cá, vamos ver se dá certo, ó. 10, 11, bonitinho. Aqui eu tenho 9 com 2, 11. Ficou todos eles bonitinho, ó. 11, 11, 11, 11 e 11. Não é a única resposta possível, não. Dá pra gente... por exemplo, se eu jogar o 9 para cá e o 8 para cá,
você tem que espelhar essa resposta. Então essa não é a única resposta possível. Aí você fala assim, Remo, no caso específico já dá para responder a questão, ó. Quem é que vai ficar na meiuca aqui, ó? Que essa é a pergunta, ó. Qual a soma dos 4 números que ocuparão as regiões comuns dos anéis? Essa é a pergunta. Então, como você já tem uma resposta, você já pode ir responder lá, ó. 2, 6, 7, 10. Então, você já pode marcar a letra A sem medo de ser feliz. Legal? Agora, o que a gente tem de fixo nessa história toda? O que a gente tem de fixo é o seguinte. Primeiro, você tem que isolar. Ele não chega a fazer assim, não. É aqui, ó. Não chega a ter área comum aqui, não. Mas só para a gente ter uma ideia. Ele tem que isolar o 8 e o 9. E pela mesma lógica, você tem que isolar os números maiores. Então, por exemplo, 5, 6 e 7. Quem é que vai ficar no meio? Quem que vai ficar no meio? 1, 2, 3 e 4, cuja soma dá 10. Posso até ver se dá para achar uma resposta com 5 no meio. Deixa eu ver, só por curiosidade. Aqui. Vamos ver onde a gente gasta 1. Como eu tenho um 9 aqui, 1 aqui. Não, necessariamente 2. Porque 9, 2 e 3. A gente já tinha discutido isso. Aí eu teria que inverter aqui. Ó. 2 e 9. Não dá não. Vocês têm que ficar ali mesmo, tá? Então tem mais de uma resposta possível, mas com a inversão. Seja como for, a soma dos números aqui no meio tem que ser igual a 10. Letra A de anarquia, e não se fala mais nisso. Bem, é isso. Aqui a gente tem aula todo santo dia. Deixa um like aí para fortalecer o trabalho do velho. Compartilha com os amigos se gosta do trabalho, com os inimigos se não gosta tanto assim. Mas principalmente, dá uma olhada lá no Drive, na descrição do canal, que tem um montão de recursos para te ajudar. E no mais, aquele enorme, aquele gigante, aquele abraço.